Às vezes não é o simples fato de você não saber o que falar. Às vezes é que falar não vai resolver. Existem momentos em que palavra... Tem um hino antigo que diz que existem momentos em que palavras não resolvem. Há momentos em que palavras não resolvem. Mas um gesto de Jesus. E qual é o gesto de Jesus? Aquela mulher que vai aos pés de Eliseu. Que palavra que podia? Ela queria chorar. Ana, quando foi à casa do Senhor, ela foi confundida até com uma mulher embriagada numa hora tão cedo. Existem momentos em que palavras não vão resolver, mas um gesto de Jesus. Então, qual é o maior gesto de Jesus que nós aprendemos? E aí eu separei um versículo, e eu já vou me antecipando, eu sei que tem um momento aqui, depois eu repito ele, Tá bom. mas já encaixa aqui. João 13, versículo 15 diz assim: Eu vos dei o exemplo, para que façais como eu fiz. Então, quando você não souber o que falar, não tiver o que falar, fale, abrace. Eu tenho dito para as pessoas, pregue e quando for necessário, use as palavras. Aproximou de você, não tem o que falar, algo, a pessoa teve uma grande perda. Que palavra que pode? O que você faz? Abraça ela. No abraço tem aconchego, tem consolo, tem amor, tem misericórdia, tem afeto, tem carinho, tem remédio. O remédio de Deus. Não soube o que falar? Abraça. Abraço, Jesus. Tem algum conselho assim, pastor, que pra gente deixar anotado, que é tipo, como se fosse uma assinatura do pastor Toninho, que o senhor sempre dá, que uma coisa que você sempre fala, que um conselho que o senhor Todo sempre dá. aconselhamento você Como sempre... se fosse uma assinatura do pastor Toninho. São muitas coisas, porque na verdade a gente trata. Eu sempre costumo, quando eu vou aconselhar algum pastor, eu falo para ele: não desista de ninguém. Pastor não desiste. Pastor é pastor. E eu tenho dito, eu falo sempre, às vezes aquele que te feriu hoje será aquele que vai te ajudar mais amanhã. Eu vivi uma situação em um lugar como um jovem pastor, de alguém que foi uma oposição muito grande, porque ele não entendia. Veio um pastor totalmente diferente do que estava. E aí é um choque, choque de realidade, um choque é um choque. E aí eu sei que houve uma necessidade da igreja e eu pedi ao Senhor que me desse alguém que pudesse resolver aquilo. Aí Deus me deu o nome desse irmão. Aí eu falei, mas Senhor, ele não gosta de mim, ele é contra tudo que eu falo, ele não concorda. Aí Deus falou, usa ele. Mas Senhor, usa ele. Eu esperei terminar o culto, quando estava fazendo a oração final, eu disse, irmão, me procura após o culto. Aí ele me procurou, eu falei, eu preciso de que alguém cuide disso. Aí ele ficou olhando para mim. E Deus falou que é para entregar isso para você cuidar. Mas pastor, o senhor acha que eu mereço? Aí eu olhei para ele e falei, você quer que eu seja realmente sincero? Não. Meu Deus do céu. Eu até agora estava ali no púlpito dizendo para Deus, não, não. Mas ele disse para mim, entrega para ele. Eu pastorei essa igreja há muito tempo. E no dia em que eu me despedi dessa igreja, ele estava no lugar que eu o coloquei, chorando, e me abraçou. Meu Deus. Ele nunca saiu do posto. Ele chegava, no mínimo, meia hora antes. Houve um momento em que, vocês me conhecem, ali na sede, eu fico atendendo pessoas, às vezes da meia-noite, às vezes até mais. Ele tá lá ainda. E ele ficava sentado, ele recolhia os lixos, deixava a igreja organizada para o próximo culto, porque todo mundo ia embora. E aí eu percebi que ele estava ficando lá até 11, meia-noite, aí eu chamei ele e falei, irmão, pode ir embora. A obrigação de ficar aqui até mais tarde é minha. Eu sou o pastor. Aí ele disse, pastor, quando o senhor disse que Deus falou com o senhor disse que era para abrir e fechar. Eu falei, então, mas eu estou dispensando você de... Não, se Deus falou que era para abrir e fechar, é para abrir e fechar. Pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia durante o dia, o senhor sabe que eu trabalho muito. Eu falei, mas você entra no serviço 5 da manhã. Pastor, eu sento lá atrás, enquanto o senhor atende as pessoas, eu leio minha Bíblia.
Mas eu vou abrir e fechar. E ele fez isso muito tempo, sem reclamar. Aqueles que talvez hoje se opõem a você, se você os vencer no amor, eles dão até a vida por você. Ah, isso me pegou. E eu tenho dito às pessoas o seguinte: o pior inimigo que você vai ter na sua vida é aquele que um dia foi muito amigo. Porque ele frequentou a intimidade da tua vida, ele conhece tudo sobre você e ele sabe onde te ferir. Então, eu tenho dito às pessoas: não despreze ninguém. Ame as pessoas, cuide delas, viva o teu chamado. E se porventura alguém te machucar, saiba, Deus tem remédio para tudo. Se você for até Ele, Ele cura você. Nós olhamos para um Cristo na cruz, Ele estava como? Havia algum traço de não sofrimento? Ele esvaziou a si mesmo. Então, se quer, eu aconselho, viver intensamente o chamado, viver a obra de Deus, esteja pronto para ser ferido. Mas não precisa viver ferido. Já corre para o ambulatório do Cristo e sai de lá renovado. Cheio. E assim, pastor, já teve alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que o senhor já te falou, que o senhor nunca falou no púlpito, mas, sabe, Que marcou sua vida, né? sua vida, que você falou, nossa, isso daqui mexeu comigo. Já houve várias situações a respeito de promessas que Deus me fez, que estão ligadas a pessoas, e às vezes você precisa, conte o milagre, mas não conte o nome do santo, né? Então você vai viver aquilo que Deus disse, mas você não vai poder falar, porque aquilo também pode fazer com que pessoas se sintam magoadas, feridas. Houve coisas a respeito também de pessoas que não obedeceram, e Deus falou que Ele ia tratar, e não tinha... A posição do pastor é passar o que Deus falou, mas você não tem como evitar, porque quem pode evitar algo é a própria pessoa. A única pessoa que pode impedir que o propósito de Deus aconteça na sua vida é você. E a única pessoa que pode também chamar o peso do que fez é você. Ninguém... Pai não salva filho, filho não salva pai, e a gente tem que entender isso. E eu fico triste em dizer, vi pessoas passarem por processos doídos porque não entenderam, não compreenderam que Deus estava falando e achavam que era o pastor falando. E eu me calei e esperei Deus realmente cumprir o que Ele... E vi. Não só uma vez, muitas vezes. Meu Deus do céu. E o senhor vendo assim tudo que o senhor viveu até hoje, se o senhor pudesse conversar com o Antônio Lisboa há 20 anos atrás, antes de chegar na DEJA, o que o senhor falaria para ele? E a gente pega porque a gente está 20 anos atrás. Exatamente. Hoje, eu daria uma cesta de café da manhã, se pudesse, toda semana, para os pastores que eu tive, porque hoje eu entendo o quanto eu dei de trabalho. E olha que mais alguém temperamental, às vezes questionador, e quando eu vejo alguém me questionando, logo eu digo, não tem problema, ninguém vai colher o que não plantou. E hoje, se eu pudesse, eu diria para aquele jovem pastor, né, são 33 anos pastoreando, eu diria para ele, seja mais paciente, seja mais apto nas coisas concernentes ao trato da dificuldade de conciliação, porque às vezes a gente se cansa de ver as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, repetindo os mesmos processos, e você não pode nem se magoar e nem desistir disso. Todas as vezes que eu penso nisso, eu me lembro de Pedro. Né? E é interessante, depois de tudo que já Pedro havia vivido com Jesus, Pedro ainda faz aquilo, vou contigo até a morte. Jesus fala, não, antes que o galo cante, você me nega 3 vezes. Isso aconteceu, então ele olha, Jesus olha para ele se decepciona. E a decepção foi tão grande, e a gente entende isso pelo fato de que ele abandona o chamado,
volta a fazer o que ele fazia, pescar. E é uma decepção tão grande que ele ainda arrasta outros com ele. E é interessante, Jesus ressuscita, aparece às mulheres, manda avisar os discípulos que o que estava entre os mortos agora é vivo. E ele só estava lá, mas ele é a fonte da vida. E aí ele manda avisar e ainda diz assim, dá uma observação. Não esqueçam de avisar a Pedro. Mas o que Pedro faz? Voltou a pescar. O que Jesus faz? Vai onde Pedro está. Talvez eu não tivesse essa humildade. Ele foi porque quis. Eu avisei, eu disse. Então, eu diria ao jovem pastor, como eu disse aqui, o Jesus falando em João, assim como eu fiz, façais vós também. Vá, seja paciente, seja longânimo. Pedro deu certo. Porque, na verdade, o que o amor não vencer, nada mais vence. Dizem que a arma mais poderosa é a bomba atômica. É que algumas pessoas não conhecem o poder do amor. Não existe uma arma mais poderosa do que o amor. Meu Deus. O amor explode coisas, arrebenta separação e divisão. O amor traz zelo. O amor faz coisas tão distantes voltar a estar tão próximas. O amor alivia o peso. O amor tira a dor. Então, eu diria àquele pastor jovem, ame mais, reclame menos, obedeça mais, entenda a diferença, porque eu também questionava meus pastores, vai a diferença da idade, e hoje, quando eu olho para vocês, entendo algumas coisas. Eu, com toda certeza, hoje daria uma cesta de café da manhã para todos, sempre que pudesse. Alguns já dormem no Senhor, a maioria deles, mas não a título de gratidão, porque, na verdade, somos hoje tudo o que recebemos de informação. E eu fui construído pela palavra de Deus e pelo amor de muitos homens que olharam para mim com misericórdia, alguns me corrigindo, e eu achava que aquela correção não era boa naquele momento, mas a correção no momento não é boa mesmo, mas depois ela surte o efeito que ela vai trazer para você salvação, conhecimento, vai trazer para você habilidade para lidar com as dificuldades da sua vida. Sou grato a Deus.